Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso. Se você não conhece a gente, vai lá no podcast.ortopedia no Instagram que você vai saber de tudo que tá rolando. E hoje a gente tem uma novidade. Se você tá me vendo aqui, se você não tá apenas ouvindo, você vai ver que eu tô com um scrub, ou talvez um pijama cirúrgico, como fala hoje em dia, uma roupa de centro cirúrgico do Muito Além do Gesso, que é uma novidade que a gente criou, a gente gosta de criar novidades, e em breve aí vocês vão ver uma promoção que a gente vai sortear algumas roupas dessa aqui para vocês que gostam da gente, do Muito Além do Gesso, para todo mundo poder usar aí nos plantões pelo Brasil, tá uniformizado como um aspirante do Muito Além do Gesso. Começando aqui agora o nosso 35º episódio do Muito Além do Gesso, a gente vai para uma temática super interessante. A gente vai falar hoje sobre minimalismo. A gente tem como convidado aqui o André Luiz com a gente, que tem um Instagram que chama Eu Mínimo, que fala sobre minimalismo. E foi interessante porque assim, eu já sigo o André há algum tempo, eu gosto bastante de minimalismo, mas foi só recentemente que eu descobri que ele é R2 de ortopedia. Eu não sabia disso. Daí, na hora que eu vi que ele era residente de ortopedia, eu falei, tá aí uma pessoa que tem que vir participar com a gente no Muito Além do Gesso. André, super obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar e já vou emendar a primeira pergunta. O que é minimalismo, para quem não sabe? Bom, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei que horas você está escutando a gente aí. Primeiramente, muito obrigado aí a todos pelo convite. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês, colegas e futuros colegas aí, Bruno e Matheus também. Cara, por onde começar, né? Pô, sou aqui do Rio de Janeiro, né, tenho 26 anos de idade, venho estudando aí esse tema que é o minimalismo há mais de 10 anos e recentemente aí nos últimos 4 anos ensinando sobre o tema, né, nas mídias sociais, por outras plataformas também. Sou R2 de ortopedia aqui do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro mesmo, e eu comecei esse projeto do Eu Mínimo há mais ou menos 2 anos, que foi muito um projeto pessoal, assim, posso dizer, foi uma realização pessoal minha, que iniciou basicamente ali com uma vontade minha de explicar para as pessoas, de ajudar as pessoas, passar adiante uma informação, um tema que me ajudou bastante. Né? Começando aí com a pergunta que você fez, Leandro, o que é minimalismo? Né? Para a gente explicar o que é minimalismo, a gente tem que ir um pouquinho na história, né, da raiz, realmente, de onde é que surgiu essa semente. Foi lá na década de 60, mais ou menos, ela surgiu de um movimento artístico, um movimento cultural mesmo nos Estados Unidos, que basicamente os artistas, né, tantos pintores, escultores, músicos, arquitetos também, tem um cunho, né, muito dentro da arquitetura também. Essas pessoas começaram a se questionar e falar assim, bom, por que a gente precisa fazer, né, obras tão complexas? Por que a gente precisa fazer esculturas tão complexas, músicas tão complexas, com melodias, harmônicos tão complexos, se a gente consegue passar a nossa mensagem de uma forma muito mais simples? E aí começou, né, essa linha de artistas a simplificarem o que eles faziam, o que eles expressavam, né? E aí começou a surgir realmente essa linha minimalista, né? Os artistas que se autodenominavam artistas minimalistas. Com o passar do tempo, né, com globalização, meios de consumo, a gente começou a abrir mais esse tema do minimalismo, sair exclusivamente desse meio artístico e ir para as outras áreas. Hoje em dia, eu gosto de definir, né, é uma definição muito pessoal mesmo, eu gosto de definir o minimalismo da seguinte forma, né? Se a gente tivesse a oportunidade, eu gosto muito de usar as analogias, né? Porque elas pegam o que é subjetivo e trazem, né, para o que é mais concreto, assim, o que a gente consegue realmente, de fato, palpar. E o que eu vejo dentro, se a gente pudesse assim, pegar a ponte do planeta Terra, a Terra que a gente vive, né, o mundo que a gente vive hoje, e a gente pegasse essa ponte para o mundo do minimalismo, né, atravessasse a ponte, chegasse ali ao planeta minimalismo, e a gente batesse na porta e na hora que a gente entrasse, né, a imagem que eu tenho é uma pessoa escrito autoconhecimento na testa, né, é assim que eu vejo o minimalismo. Porque, assim, como esse tema, né, ele acabou ganhando muita audiência, notoriedade, principalmente aí depois do documentário no Netflix, né, que é uma ótima recomendação, Foi como eu inclusive. comecei, honestamente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de minimalismo.
Pois é, o Josh e o Ryan são dois caras aí que são do documentário, são dois caras que eu acompanho há bastante tempo, há uns 8, 9 anos, quando eles começaram lá o blogzinho deles, e eles, assim, eles espalharam para o mundo essa informação, essa mensagem do minimalismo. Só que como qualquer tema que ganha a audiência, a gente começa a perceber que existem umas incoerências, posso dizer assim. Né? E hoje as pessoas ligam muito o minimalismo a consumo. Não está errado, né? O minimalismo realmente fala um pouco sobre consumo, fala como é que ele lida com o consumo, mas eu vejo o minimalismo muito mais como um estilo de vida, né? Como eu falei, autoconhecimento, é uma vida baseada em quem você é de fato. Eu gosto de definir como o paralelismo minimalista, né? No qual você acaba exercendo, tendo ação, o seu dia a dia está muito de acordo com quem você é, com o que você acredita de fato. E aí as pessoas perguntam, pô, André, então você está falando aqui que eu tenho que fazer aquilo que eu acredito, naquilo que eu sou de fato. Mas é óbvio que eu faço isso. Eu não sou o que as pessoas mandam eu fazer, né? Eu não sou um pau mandado. Mas a gente acaba percebendo Peraí, que André, não... mas você é residente e não é um pau mandado? Daí, dentro da residência Não, a gente funciona de uma forma diferente, né? Felizmente, né? A galera vai situando a gente aí no que é o certo. Não precisa Mas ficar assim, vermelho não, cara. Não tá ninguém ouvindo, viu? Pode mandar real aí. cara, vocês vão ver isso. Eu fico muito vermelho quando eu fico envergonhado, quando começa a rir. Não, pô, não precisa ficar envergonhado não, cara. É que vem no seu papo aí, me fez lembrar de algumas coisas, né? Primeiro o seu AirPod que você tá no ouvido, né? E eu sei que minimalismo não é só consumismo, né? Mas o ortopedista é um consumista por definição, né? A gente usa material caro. Eu, inclusive, entrar aqui no podcast, meu Mac, que tem quase 10 anos, travou. Já pensei, poxa, preciso trocar o seu computador, aquele plantãozinho que você tá lá e compra aquele iPhone novo. Então, assim, a gente trabalha bastante, a gente mede com esses materiais caros. Eu acho que isso pode influenciar as pessoas, né? Fale pro ortopedista que almeja ter aquele carro novo, aquele ortopedista que almeja ter aquele ganho financeiro. O que o minimalismo pode ensinar para a gente? Não, muito legal a sua palavra, porque é o seguinte, as pessoas confundem muitas vezes preço, né, com realmente o minimalismo. O minimalismo ele não está ligado a preço, a voto de pobreza, ele não está ligado necessariamente ao que você consome financeiramente, mas muito ao que você consome. O que você está consumindo se traz ou não valor à sua vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho tanto na ortopedia, na medicina, com o meu celular, e eu sou uma pessoa que também trabalho nas mídias sociais. Né? Desde quando eu sou acadêmico, eu tenho esse projeto. Esse projeto não surgiu quando eu estava na residência, já formado como médico. E o que eu sempre consumi, tanto o meu AirPod, eu também tenho um computador Mac, quanto o meu celular, eles eram instrumentos de trabalho. Né? A partir do momento que eu comecei a ter um celular melhor, o que aconteceu? Eu comecei a passar, ter ferramentas melhores dentro da principal mídia hoje, que é o Instagram, para você passar a sua mensagem. Né? Eu tiro fotos melhores para colocar na minha sessão clínica e ter uma experiência melhor para os colegas que estão assistindo. A partir do momento que eu comprei um computador que é mais portátil, que ele funciona melhor, parei ali com o meu celular. Então, cada coisa ela tem um valor, né? Tudo que eu compro, eu vejo um valor agregado à minha vida. E seja esse preço alto ou não. Né? Cada um vai definir ali, de acordo com seus valores, com seus princípios, o que realmente, de fato, é necessário para mim. Né? Será que uma pessoa que, por exemplo, ama dirigir, que tem um prazer imenso em dirigir, ela não pode comprar um carro um pouco melhorzinho? Pô, se ela tem um grande... Eu tenho um grande amigo meu, ortopedista já formado, que ele tem uma BMW, por exemplo. Né? E ele fala assim, cara, eu vou te falar, o que eu mais gosto no meu dia a dia é entrar no meu carro e acelerar. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu tenho um prazer que eu não sei explicar para você. Então, por exemplo, eu deixo de gastar em roupas caras, eu deixo de gastar muitas vezes, sei lá, vou viajar, eu não fico num lugar tão bom, eu fico num lugar legal com a minha namorada, com a minha esposa e tudo mais. Mas, pô, não necessariamente eu preciso gastar mais, eu gasto no que realmente traz valor para mim. E aí o cara que fala assim, pô, eu ando de Uber, não faço questão nenhuma de ter um carro, pô, vou comprar logo uma BMW.
Então, a gente está usando medidas diferentes, são pessoas com valores, histórias e princípios totalmente diferentes, né? E quando a gente fala de... André, desculpa te interromper, mas tem uma pergunta exatamente ali que é onde eu queria chegar, né? A gente percebe que muitas vezes o ortopedista ele tem uma aspiração meio social, vamos falar dessa maneira. Então o cara vai lá, faz uma série de plantões na residência, junta um dinheiro, compra aquela BMW 2006, quarto dono, que passou por um leilão, paga a entrada, vai dar um prejuízo para ele, financia o resto numa taxinha de 0,99 ao mês. E me explica uma coisa, o minimalismo ele tem a ver com um planejamento financeiro, um planejamento de vida, ou é algo completamente diferente? Pois é, André. Então, como eu falei, eu vejo o minimalismo como um estilo de vida, né? E assim, o estilo de vida ele vai desde as suas finanças ao seu corpo até as suas relações e a sua profissão, né? Ela engloba literalmente todas as áreas do seu dia a dia, da sua vida. E a partir do momento que a gente fala de finanças, cara, é um tema maravilhoso para se falar sobre minimalismo, que eu sou um cara que depois que eu comecei realmente a entender, a viver, a aplicar o minimalismo, eu fui vendo coisas que eu concordava, coisas que eu não concordava, coisas que eu fui adaptando ao longo do dia, ao longo da minha rotina. Eu fui vendo que é o seguinte, a minha vida financeira melhorou muito, né? Porque a partir do momento que você está... E eu volto lá atrás da definição, autoconhecimento. Cara, o que eu preciso? Onde é que eu quero chegar? Qual é o momento que eu estou passando agora e que eu preciso entender o entorno? Eu preciso adquirir uma coisa nova, eu preciso investir, eu preciso talvez trabalhar uma relação, eu preciso correr atrás de uma prática que eu ainda não sou muito bom. Então, isso está muito relacionado com o que você vai gastar. Isso está relacionado muito com o que você vai gastar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era acadêmico, estava no quarto ano da faculdade, eu tinha uma grande pulga atrás da orelha que se chamava internet. Eu falava assim, cara, esse negócio vai virar em algum momento. Tem muita coisa ali que a faculdade não passa para a gente, meus pais também não têm nenhuma relação com isso, os meus amigos não falam sobre internet, e eu queria muito entrar nesse meio porque eu achava que tinha bastante coisa. O que eu fiz? Eu entrei num grupo, né, as pessoas chamam de mastermind, né, eu entrei num grupo basicamente de pessoas que trabalhavam exclusivamente com internet. Isso me custou muito dinheiro na época, um dinheiro que eu tinha contado ali, porque eu era acadêmico, eu era duro, né? Eu trabalhava por fora para conseguir pagar minhas coisinhas, mas aquilo ali foi muito necessário para mim, né? Por quê? Porque aquilo foi uma entrada minha para o mundo da internet. Qual mastermind você entrou, André? Eu entrei no mastermind do Ryan, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, e do Ryan Santos. O Ryan é legal, eu gosto muito do Ryan. Cara, eu sou um cara muito grato ao Ryan, assim, muito, muito grato mesmo, assim. Hoje eu posso dizer que, assim, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu tenho uma grande relação vieram muito dele, né? Eu tenho uma escola online também de desenvolvimento pessoal chamada Academy de Saber, e lá a gente tem cerca de 15 professores, né, contando comigo. Desses 15, muitos foram amigos meus que eu fiz lá dentro. Né? São pessoas de excelência, cara, no que fazem, pessoas muito sérias. E, tudo que eu conheci lá dentro, assim, fez assim com a minha mente, explodiu, né, a minha mente, abriu demais, né, as minhas perspectivas do que tem para frente, né? Para onde é que o mundo está andando? Né? O digital é uma coisa que hoje em dia as pessoas já começam a enxergar com os outros olhos. Mas 5, 6 anos atrás, as pessoas não viam a internet como um meio de você divulgar. As pessoas ainda, falavam, curso online, cara, isso é mó balela, isso é mó besteira. Hoje em dia, cara, o que a gente vê, né, a gente, na época de pandemia, a gente tem congresso online, o meu ortocurso é online, deixou de ser presencial e provavelmente não vai voltar a ser online, a ser presencial, vai se manter online. A gente já viu que, cara, a internet ficou, né, ela já é uma realidade. E aquilo foi muito necessário para mim. Então, voltando à sua pergunta, né? As finanças estão muito ligadas, sim, cara, ao minimalismo. Que a partir do momento, cara, que você entende como gastar, você entende como poupar, você organiza todo o seu entorno, né? Então, basicamente isso aí. Uma coisa que eu gosto muito de falar, cara, minimalismo não é voto de pobreza, né? As pessoas acabam ligando muito isso, né? Cara, você pode ser pobre
E você pode ser minimalista, como você pode ser milionário, você também pode ser minimalista, né? Está muito ligado aos seus princípios, aos seus valores, né? Não à sua conta bancária de fato. Mas sabe André, uma coisa muito... sabe que eu... Ai, perdão, Matheus, mas sabe uma coisa muito legal que eu percebi, assim? Você falou de um gasto que você teve, mas que me parece muito mais um investimento, né? Talvez esses investimentos com educação, foi até uma conversa que eu tive recente com um amigo meu, você vai acabar colhendo os frutos mais ou menos 4, 5 anos depois. Não é uma coisa tão direta, e talvez isso não seja realmente um gasto, uma coisa que vai embora. E é uma coisa que você talvez tenha que sempre estar pensando 4, 5 anos para frente e se projetando aí. Então, acho que foi uma decisão aí com certeza muito acertada sua, e esse tipo de investimento e não gasto, né? Assim, talvez um carro, um bem de consumo, uma coisa que vai embora, pode ser um gasto se não vai te dar o prazer ou cumprir a necessidade, mas esse conceito de investir em você talvez seja o dinheiro mais bem gasto do mundo. Desculpa aí, Matheusão. Vai com tudo. Não, eu só ia falar que como eu tô de férias, eu passei a tarde estudando sobre esse tema e eu descobri que tem um documentário antigo do Jost lá sobre minimalismo, mas tem um documentário novo que saiu esse ano, acho, né? Esse ano, ano passado, que é Minimalismo Já. E ele dá uma definição bem legal, achei. Ele fala: minimalismo é o uso intencional dos recursos que você tem. E aí se resume, né? A pessoa pode ser pobre ou rica e ter não ser ou ser minimalista. Mas o que eu queria fazer era voltar atrás na origem do minimalismo que você comentou lá no início. Quando eu estava estudando sobre isso, vendo algumas reportagens, eu vi que alguns atribuíam até uma confusão entre a escola estoica e o minimalismo, porque o fundador da escola estoica, eu anotei o nome aqui para não esquecer, quer dizer, não de Sítio, falou que ele acabou perdendo todas as coisas que ele tinha em um naufrágio. E quando ele perdeu isso no naufrágio, ele falou: quis o destino que eu fosse um filósofo com menos coisas a carregar. E aí eles meio que atribuem, fazem essa confusão entre estoicismo e minimalismo. Você podia esclarecer um pouco mais essa confusão entre os dois, ou se é a mesma coisa, como funciona? Bom, bem legal o que você falou. Antes de só comentar o que o André falou, o André, a partir do momento que você engloba realmente esse princípio, né, esses valores minimalistas, todo gasto passa a ser um investimento, cara. Por exemplo, se você vai gastar, sei lá, R$100 na academia, você está indo malhar porque seus amigos estão indo malhar, está todo mundo malhar, ou você está indo malhar, você quer adquirir um corpo, uma saúde. Eu, por exemplo, cara, malho para eu ter resistência a aguentar 5, 6 cirurgias no dia, para aguentar um plantão onde eu não paro em pé, onde eu estou correndo, estou fazendo isso, aquilo, eu estou operando, eu estou atendendo. Eu funciono muito assim, eu vejo a academia muito assim, para eu não, ao longo da minha semana, ficar muito cansado, eu ter uma resistência e conseguir extrair o melhor desse curto período de residência que eu tenho, né? Você, a partir do momento que você compra um carro, você realmente está comprando um carro porque você chega no seu hospital e o seu carro é o mais barato e você se sente inferior, ou você está comprando um carro porque você tem um grande prazer em dirigir, você é um cara que, gosta de estudar carro, gosta de mexer no seu carro. Então, cada gasto, para cada pessoa, vai ter um valor único, né? As pessoas, por isso que é muito difícil a gente comparar, né? A comparação é muito ruim. A partir do momento, é muito mais fácil você compreender, você não julgar, você ali entender o próximo, ser empático com o próximo. Isso está muito ligado ao minimalismo. Então, cara, todo gasto para mim é um investimento, né? Eu gasto muito em conhecimento, eu não tenho problema nenhum, porque eu acho que conhecimento, em algum momento, seja financeiramente ou não, ele vai retornar. Né? Seja em experiência, seja em relacionamento, networking, acho uma coisa muito importante também. André, vou te citar um caso bem interessante. Eu não vou citar o nome do cirurgião, porque é um cara, eu não tenho essa liberdade com ele, mas numa conversa informal, e talvez seja o cirurgião que mais opera que eu conheço, né? Ele falou que ele estava malhando demais, e aí ele sentiu o braço muito pesado na cirurgia, e ele começou a diminuir um pouquinho para se sentir melhor. E aí eu vou puxar um pouquinho a pergunta, se você entende como você foi atleta, se esse tipo de disciplina, o pensamento tem muito a ver com esporte ou não. Cara, acredito que sim.
o esporte é um tema à parte, né? A gente tem muito que aprender com o esporte. Eu quero trabalhar com esporte, é uma área que eu pretendo trabalhar também. E o esporte de alto nível, cara, ele é diferente do esporte amador, né? Eu fui atleta do Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, e eu morei também no Espírito Santo, lá do Álvares Cabral, para quem é capixaba e está escutando a gente. O esporte, ele te entrega muito a questão da mentalidade, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para o residente também, né? Você entender que existe hierarquia, você entender que existem regras, entender que existem moldes que você precisa entender para que você consiga extrair o melhor daquele seu período, né? Eu quando era mais novo, eu tinha sempre uma resistência eu lembro, vou contar aqui um caso, eu lembro como se fosse ontem esse caso. Eu tinha um técnico cubano chamado Hugo, um dos caras que me ensinou muito sobre vida, assim, não era só meu técnico, ele era um cara que me ensinava sobre vida. E o Hugo um dia chegou para mim e falou: seu nado tá errado, você tá cruzando o seu braço e você tá perdendo tempo e hidrodinâmica, né? E aí eu falei: não, cara, eu não tô cruzando o braço, eu tô me atentando, eu não tô cruzando. Eu briguei com ele, assim, né? Ele falou: não, tudo bem, fala nada. Ele me filmou, cara. Ele me filmou, e aí quando eu parei na borda, ele falou: vamos, vem cá. Na hora que ele me mostrou o vídeo, eu tava cruzando o braço claramente. E aí é a questão de que eu aprendo hoje em dia, né? Muitas vezes a gente acha, por exemplo, que dentro de uma cirurgia, dentro de uma discussão, dentro de uma sessão clínica, você está certo, que aquela ideia não entra na sua cabeça, que a outra pessoa está ali implicando com você. Mas não, muitas vezes aquela pessoa ela simplesmente está querendo te auxiliar, te guiar para um novo caminho. E quando você desce um degrau, né, e o esporte me ensinou isso, você escutar quem é mais experiente, você escutar quem já passou por onde você está passando, né? Sempre tem aquela coisa, né? Sempre escute conselhos, né, de pessoas que já chegaram onde você pretende chegar, né? Eu escuto muito isso, eu tento ver isso muito nos meus status, nos caras que eu também acompanho fora. O esporte, ele me ensinou demais isso, essa questão da mentalidade. E, cara, dentro do minimalismo, isso também tá claramente presente, né? Tanto dentro da mentalidade, que você adquirir uma mentalidade específica, que no caso a gente está falando aqui do minimalismo, quanto na prática. Aí. Perfeito. André, eu tenho uma pergunta, mas antes acho que acabou não respondendo a pergunta do Matheus sobre estoicismo e minimalismo. Então, vou deixar você responder essa pergunta antes, depois eu faço. Não, vamos lá. Cara, muito legal essa sua história que você falou do Zenon, né? Basicamente, ele era um mercantilista e ele, a partir do momento que ele estava indo para a Grécia, ele naufragou, perdeu tudo e ele foi exatamente a biblioteca na Grécia e ele começou a estudar muitos livros e foi ele que criou, né, as primeiras rodas do estoicismo, que se eu não me engano, o nome estoicismo vem das arenas que eles faziam as reuniões, né? Daí que surgiu essa filosofia. O estoicismo, cara, ele tem alguns princípios, né? Agora de cabeça não me lembro todos, mas o estoicismo ele fala muito daquilo de você não lutar contra aquilo que você não tem controle, né? Basicamente, hoje está chovendo, né? Vou ficar puto chovendo. Você não vai deixar de chover porque você tá puto que você tá chovendo, né? Eu queria correr na praia, mas tá chovendo. É você lidar muito com a situação, você aprender e você tentar ali manobrar aquilo da melhor forma possível, né? É uma filosofia, né? É uma filosofia. Eu, na verdade, não acho que o minimalismo e o estoicismo são a mesma coisa, né? Pelo contrário, né? O minimalismo, ele tem um cunho mais artístico e o estoicismo ele tem um cunho mais realmente filosófico, né, de questionar, de você levantar pensamentos. Não que o minimalismo também não tenha, mas o estoicismo ele tem os princípios totalmente diferentes do minimalismo, mas, cara, bem ou mal, como eu falei lá no início, todos os temas eles conversam entre si, né, de uma forma ou outra, né? Também tem a questão do essencialismo, que é um tema, um assunto levantado pelo Mark, que é o autor do livro. Ele fala, o essencialismo basicamente é você entender o que é o não, né? A partir do momento que você entende o que é o não, você entende o que é o sim, né? Ele fala que não existe prioridades, existe prioridade, né? Existe uma prioridade na sua vida. Então,
são temas, cada um com uma origem específica, mas que existem braços que se comunicam, que acabam se conectando, conversando. Mas, voltando à sua pergunta, acho que sua pergunta era se era a mesma coisa, agora que eu esqueci, porque eu também depois respondi a Não, era pergunta só do sobre André. essa confusão no início da história. Era isso, você respondeu, exatamente. Você respondeu tudo. Então beleza, então tranquilo. Então, eu vou para a minha pergunta agora. Então, achei super interessante o que você falou, André, no começo da questão que você acha que uma das coisas principais do minimalismo é o autoconhecimento, né? E daí eu fiquei curioso como você acha que é a melhor forma de chegar nesse autoconhecimento. Eu, pessoalmente, gosto de falar sobre isso, eu já fiz terapia há muito tempo, não estou fazendo agora, mas com certeza vou voltar. Acho que foi uma grande maneira para eu me conhecer melhor. A gente falou até um pouco rapidamente no último episódio com o Fanta sobre meditação, que é uma prática que eu gosto bastante. Honestamente, estou numa fase fazendo pouco, mas já fiz bastante. Eu queria saber como você enxerga a melhor maneira das pessoas chegarem nesse autoconhecimento. Legal. Assim, antes de tudo, eu não sou terapeuta, eu não faço terapia, né? Assim, eu não vou dar conselhos. Acho que isso é uma área que a gente tem que se colocar. Bota o manto do mestre Yoda e brilha, velho. Porque o Leandro é um puta fã de Star Wars, o mestre Yoda é o chefe do estoicismo, e, pô, ele te fez a pergunta, agora você tem que brilhar, meu. Então, finge que nós somos os Luke Skywalker e começa a mandar brasa aí, velho. Não, vambora. Mas assim, porque isso é muito delicado, né, cara? Assim, a gente quando... Eu já falei muito sobre autoconhecimento e sempre tem uma linha muito tênue, né? A partir do momento que a gente invade ali a galera da psicologia. Mas eu gosto muito de falar do que eu acredito como autoconhecimento, né? Eu, ao longo dos anos aí, estudando minimalismo, eu desenvolvi um método, que foi um método que eu fiz bastante, né, as consultorias quando eu estava na faculdade, que é o método Essência Triangular, que eu falo que é a tríade do autoconhecimento, né? Que para mim é o que eu enxergo que funcionou para mim e que funcionou para mais de 50 pessoas. Que é basicamente você fazer a tríade que é composta, é basicamente um triângulo, né? Eu gosto de falar que tríade e triângulo, todo mundo sabe que a figura geométrica ali mais estável é o triângulo. Você não consegue dobrar, né, um triângulo. O tripé é a base, né, que independente do terreno, na irregularidade, é a base que fica fixa, né? Por isso que os fotógrafos acabam usando o tripé para a estabilidade da câmera. E é exatamente isso. A partir do momento que você preenche essa tríade, você se torna uma pessoa estável. Ela é composta pelo autoconhecimento, né, lá em cima, pela clareza mental e por hábitos, né? Esses hábitos ali a gente tem que dividir em também 5 partes, que é finanças, relacionamentos, fé, saúde e acho que foram 5 já, né? E basicamente a gente construir esses hábitos com 3 ferramentas diárias, né? Que é o nosso dinheiro, o nosso tempo e a nossa energia. Isso assim, eu explico isso em 2 horas, isso é uma coisa bem rápida aqui explicando, mas como é que funciona isso? Eu entendo que o hábito, né, os hábitos que a gente tem, né, nessas 5 grandes áreas que eu dividi, é onde a gente constrói, né, a nossa estabilidade, né? E a partir do momento que você constrói uma casa, por exemplo, com 5 pilares, você não pode ter um pilar ruim, porque em algum momento essa casa vai cair, né? Ou seja, você não pode ter bons relacionamentos, você não pode ter... Você é um cara que tem bom relacionamento, você é um cara que tem uma profissão super boa, você é um cara super bem de saúde, mas quando você vai para a questão, por exemplo, da sua fé, que eu digo fé, o que é fé para mim? Fé não é religião, você ficar rezando. Fé para mim, cara, é você ter alguma coisa que te move para você continuar fazendo o que você faz sem saber o resultado de amanhã, né? Basicamente, o que o André está fazendo hoje o que move o André hoje na ortopedia, sem saber se ele vai terminar a ortopedia, se ele vai passar André, na prova do boletos PEOT. motivacionais. Boletos motivacionais. Assim, cara, posso interromper? Já. Posso te contar uma invertida que eu tomei essa semana no consultório? Estava no consultório à noite, né? Aí veio um casal jovem para passar em consulta, era o cara, né? E aí, a queixa, enfim, eles começaram a falar que eles não sabem se vão ter filhos ou não. Eu tenho uma neném pequena, né? Eu comecei um momento que eu achei que eu ia brilhar, né? Peguei o celular, mostrei foto da minha neném e falei, não, vocês têm que ter filhos, pô. Você sabe, tem que curtir a criança, sabe, tem que curtir, senão você só trabalha, não tem que curtir. Aí o cara chegou para mim, doutor,
são 7h45 da noite, está aqui atendendo. Tipo, que hora você está curtindo a sua criança? Tipo, eu, aquela cara de cansado, tipo, suado do dia. Já sofreu uma dessa, Leandro e André, ou não? Porra, quase todo dia. Eu não posso dizer o mesmo, porque ainda não tenho filho, né? Não, mas é que assim, a gente às vezes, cara, eu entendo disso, mas tem momentos que são momentos duros, né? Tem momentos que são momentos difíceis, né? Que o autoconhecimento, ele nos dá ferramentas, né? Mas, Cara, eu gosto de ver muito dura, né? autoconhecimento, cara. Você reagir de forma rápida, né? Assim, não é o quantas rasteiras ou quantas pedras você vê aí pelo caminho, né? Quantas vezes você consegue levantar rápido das rasteiras que a vida te dá, né? Pô, rasteira todo mundo vai tomar, cara. Você vai errar uma coisa que você não queria errar, você vai fazer, sei lá, um investimento que deu errado. Mas o quão rápido você consegue se recuperar nisso, né? E eu acho que o autoconhecimento está muito ligado nisso, né? Por causa da clareza mental que eu falei. Eu gosto muito de fazer uma analogia que é a seguinte: imagina você pegar uma rua daquelas de Tóquio, onde você tem aquelas, né, aquelas calçadas com, pô, milhões e milhões de pessoas andando, assim. Você pegar uma pessoa de um lado, você pegar uma pessoa do outro, elas não conseguem se enxergar porque existe uma multidão, né, no meio delas. Isso é basicamente a sua cabeça, né? Quando a pessoa ela tem inúmeras informações que não pertencem a quem ela é, ou seja, ela permite que terceiros fiquem introduzindo coisas dentro da cabeça dela, e terceiros eu digo, meios de comunicação, televisão, o próprio Instagram. Quantas vezes a gente entra no Instagram e a gente tá consumindo mano, coisas esposa, você esqueceu da esposa, pô. esposa também, pai, mãe, faculdade, escola, né? Quantos amigos eu tenho hoje em dia, cara, que estão largando a profissão aos 28, 29 anos de idade porque fazem aquilo que não se identificam, porque lá na escola disseram que aquilo eram as únicas profissões a serem seguidas, né? Eu estudei em colégio tradicional, então, cara, era medicina, direito, engenharia, arquitetura, ou era isso, ou era nada. Né? E hoje em dia eu tenho muitos amigos que estão totalmente infelizes no que fazem, né, por causa disso. Então, a analogia é exatamente essa, cara. É você limpar todas essas pessoas, todas essas informações, você permitir que um ponto se ligue ao outro. Né? Você permitir que exista clareza, facilidade, fluxo de informação viável dentro da sua cabeça. Então, eu penso muito assim, e a partir do momento que você cria uma rotina com hábitos, né, e a gente constrói os hábitos, a gente constrói a casa com as 3 ferramentas diárias que eu já citei, você cria a condição que você tenha uma cabeça, uma mente centrada no que realmente importa, que é você, que é a sua vida, que é a sua família, que são os seus relacionamentos, né? Como aí o Noel falou, os seus boletos a serem pagos, né? Então, autoconhecimento, cara, eu, André, vejo autoconhecimento dessa forma, né? Pode ser que exista um livro, um conceito de autoconhecimento totalmente diferente, mas, cara, é a forma que eu enxergo, a forma que deu certo para mim. E André? Vai lá, Brunão. O meu é jogo rápido, mas assim, só para... Você falou um pouquinho dos seus exemplos, né? Você não precisa citar aqui a pessoa. E você dividiu um pouquinho grandes habilidades aí das pessoas. Eu diria que existem grandes habilidades, talvez, aí na profissão de médico, ou talvez até de ortopedista. Talvez seja... A gente pode dividir de milhares de maneiras, mas assistência, ensino, pesquisa, gestão e política. Quem que são seus ídolos? Aonde você quer chegar? Dentro da ortopedia, você diz? Sim. Cara, assim, hoje em dia no momento eu só quero poder aproveitar ao máximo com as pessoas que têm a vontade de me passar o conhecimento, né? Daqui a uns anos, né, onde eu quero chegar, o ideal que eu quero chegar assim, eu não quero ser aquele médico que ele vive, ele exerce a medicina para ele poder viver. Né? Eu penso muito nisso. Eu quero exercer medicina porque eu posso exercer medicina. Mas se eu não quiser exercer medicina, não preciso exercer. Ou seja, eu vou fazer aquilo por amor, né? Realmente por paixão e querer ajudar as pessoas. Óbvio que a gente não trabalha 100% das vezes
paixão, tem burocracias, tem dias que a gente não está a fim de trabalhar, mas que a gente tem que botar o pé para fora de casa e fazer o que tem que ser feito. Mas, assim, onde eu quero chegar é o seguinte, poder ajudar as pessoas ao máximo. Eu vejo muito trazer um conceito, né, não só de ortopedia, mas de qualidade de vida, onde a ortopedia tem grande função. Né? A gente poder reabilitar um paciente, não só dentro da questão biomecânica, dentro só da ortopedia, não do que a gente sabe fazer, que é cirurgia, tratamento conservador, não, mas trazer um conceito mais amplo, um conceito talvez onde a gente traga outras pessoas, outros profissionais, como nutricionistas, como fisioterapeutas, fazer um papel mais global dentro do paciente, entregar um pacote muito mais rico para ele. Simplesmente ele não sair da consulta com uma perspectiva de uma cirurgia, uma perspectiva de uma fisioterapia, mas com uma perspectiva de onde ele vai chegar daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 2, 3 semanas. Né? Mas para que isso aconteça, você tem que construir relacionamentos, você tem que construir também dinheiro, você tem que ter um aporte para construir uma clínica. Então, aonde eu quero chegar, né, é exatamente isso. Eu vejo muito mais uma ortopedia global, uma ortopedia onde você traga outros profissionais para conversar, para debater, enriquecer ali o paciente e não ficar só naquilo que eu vejo muitas pessoas fazendo, né, que é sentando no consultório, entregando o tratamento A, B e C, conversando qual que vai ser o melhor e vendo só depois ali no centro cirúrgico ou depois em algumas consultas. E André, eu tô vendo você falar, cara, e sobre o Matheus falou aí do estoicismo, uma corrente que eu sou fã, cara, Sêneca, eu leio, procuro ler sempre. O próprio livro do Marco Aurélio, que eu já falei que eu gosto muito, Meditações, você está falando sobre minimalismo. Então, acho que todos esses assuntos eles têm que ser introduzidos aos poucos, né? Nem todo mundo que escuta a gente, por exemplo, tem um domínio amplo do tema. Até por isso que a gente buscou falar aqui sobre a definição inicialmente e tudo mais. Mas pensando naquele residente, cara, o cara igual o Noel gosta de falar, né? No R1 que está sofrendo ali no Guerreiro. Uma vez eu vi uma entrevista acho que foi do Zuckerberg, que ele falava que a gente tem cada decisão que a gente toma ao longo do dia é uma energia que é drenada nossa. E isso desde o momento em que você acorda. Isso está atrelado também à camisa que você tem que escolher entre a cinza, a laranja, a azul, a verde, qual que você vai para o trabalho. E nisso ele falava que ele só tinha camisa preta, acho que era preta, branca e cinza, se eu não me engano, que aquilo facilitava, ele pegava qualquer uma e aquele vestisse, podia estar num quarto escuro que ele ia sair bem vestido. Dando dicas práticas aí para quem se interessa pelo tema e está na residência aí, durante a tua residência, comenta sobre algumas medidas, algumas atitudes que você tomou que você fala, putz, isso teve um impacto bacana, isso facilitou a minha vida, isso agregou em algum sentido ali no meu dia a dia. Puta pergunta, cara, legal. Gostei pra caramba, hein? Perguntasse mesmo. Eu vou só contar um caso engraçado que eu passei exatamente nesse mastermind que eu faço parte. Uma vez eu cheguei lá teve um evento presencial, né, há uns anos atrás, e aí eu cheguei lá no evento, não vi a galera há um tempo e tal, aí eu cheguei, pô, cara, falei, André, quanto tempo, como é que você tá, cara, pô, maneiro e tal. E aí chegou um cara para mim assim, pô, André, comecei a estudar minimalismo, cara, agora eu tô vivendo minimalismo, mudou muito a minha vida, pô, muito obrigado aí por me apresentar o tema que agora eu tô estudando. Falei, pô, maneiro, mas conta aí o que tá acontecendo na sua vida? Pô, não, cara, agora eu só uso preto e tal, meu guarda-roupa é monocolor, só tenho preto, tenho umas camisas brancas. Falei, pô, maneiro, mais o que ele? Mano, é preto, é isso, entendeu? Agora eu tô usando preto e, pô, agora eu sou minimalista. Aí você viu que o cara, ele não tinha argumentos, né? Ele basicamente ficou nessa paranoia aí de usar uma cor de roupa, né, que era o preto. E isso surgiu muito, né, de grandes CEOs que eles falam, a gente não perde tempo escolhendo roupa, né, a gente foca realmente no que é necessário. Eu discordo um pouco sobre isso, porque a partir do momento que a gente vem lá da definição de autoconhecimento, se uma pessoa gosta de se vestir, tem a vaidade de se vestir, ela realmente se sente bem, por que ela não pode ter várias outras roupas no armário? Eu, por exemplo, estou usando aqui um cinza, mas eu não me importo usar uma camisa estampada, usar um tênis estampado, assim, não tem nenhum problema com isso, né? Você tem que focar realmente no que é necessário para você, tá? Então, esse é um primeiro ponto aí, que eu discordo um pouco dessa frase do Mark. Não que ele tenha falado sobre minimalismo. A pergunta que você falou, Bruno, era em relação a medidas, né, que eu tomei. Como é que era a pergunta mesmo? Dicas práticas na residência que você fez, o que você faz,
que te ajudam a atravessar essa árdua caminhada? Cara, legal. Bom, o que eu acho necessário? Sempre entregue mais do que te pedem, né? Eu acho que isso, talvez, o que eu levo como geral. Um grande exemplo, né? Essa semana passada, a gente teve um paciente que tinha uma dor no quadril há mais ou menos uns 15 anos e só fazia um tratamento conservador, fisioterapia, e não melhorava. Ela chegou com ressonância, tomografia, chegou com raio-x lá pra gente. Eu fui a pessoa que atendi ela, né, no consultório, e eu vi que ela tinha realmente uma imagem com uma massa ali na região trocantérica do quadril dela. E aí eu fui conversar com o meu staff, né? Falei com o meu staff, falei assim, o caso é esse, tudo mais, levantei os possíveis diagnósticos e tal, mas eu não tenho muita certeza sobre isso. Ele, não, tudo bem. Aí eu terminei o ambulatório, a gente tinha conversado, peguei o telefone da paciente, peguei os dados dela e eu levei lá na radiologia, né? Peguei as imagens, tirei fotos, levei lá na radiologia e comecei a discutir com a radiologia. A radiologia me levantou algumas hipóteses, a gente debateu um pouco. Depois eu conversei com o chefe do serviço, né? Eu fui conversar com o chefe do serviço. Pô, chefe, tô com esse caso aqui, posso apresentar semana que vem? Pra gente trazer na sessão clínica e todo mundo dar a sua opinião? Ele, cara, não faz só isso, vou te dar o contato, para mim, do cara que mais entende sobre radiologia ortopédica. E ele me passou um contato de um cara super bom, referência aqui no Rio de Janeiro, e que foi super gentil e conversou comigo por telefone e debateu o tema. Se eu simplesmente tivesse pegado essa paciente e mandasse ela retornar e fazer essa conduta ali que a gente está acostumado a fazer, eu teria deixado de aproveitar esse grande caminho. Passei pela radiologia, passei por uma outra pessoa, fiz um contato com um colega que é super experiente, e eu vou apresentar na sexta-feira agora o caso, né? Simplesmente porque eu vejo que a gente tem que entregar mais do que pedem para a gente, né? Eu acho que isso serve não só para ortopedia, para medicina, isso serve para a vida, dentro de um relacionamento também. Sempre surpreenda de forma positiva, né, as pessoas. Eu acredito que isso é um ponto muito, muito importante. E, cara, outro ponto que eu acho essencial, é coisa básica, parece besteira, cara, chega na hora, né? Eu acho que pontualidade dentro da residência é algo extremamente necessário. Obviamente, eu já me atrasei algumas vezes, mas eu tento sempre chegar pelo menos 20 minutos antes, né? Eu chego 20 minutos antes, cheguei 20 minutos antes do ambulatório, eu pego um livro meu e começo a ler. Eu pego um assunto da sessão, começo a ler, mas sempre chega na pontualidade. Eu acho que isso demonstra comprometimento, seriedade e uma imagem profissional muito boa para você dentro da sua residência. Fazer o feijão com arroz e o extra mile, como diria Napoleão. Cara, você até falou agora, isso é um caso bem legal, feijão com arroz. E hoje em dia tem um staff meu que, quando ele era meu médico, quando eu tive um problema, eu tive uma lesão meniscal quando eu jogava handball pela faculdade, e hoje em dia ele é meu staff, mas na época eu me atendi com ele, coincidência. E aí ele chegou para mim e falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, quero fazer ortopedia, né, eu gosto disso e tal. Aí a gente debatendo sobre o mercado de trabalho, e eu sou americano, eu nasci fora nos Estados Unidos, ele falou para eu não fazer prova aqui, cara, vai fazer residência nos Estados Unidos, você é americano, você tem isso e aquilo. E aí ele falou para mim, eu falei, mas eu gosto muito do Brasil, eu me identifico muito com a cultura. Ele falou o seguinte para mim, essa frase nunca vai sair da minha cabeça. André, hoje em dia parece uma coisa engraçada, mas fazer o arroz com feijão, fazer o básico, você já está fazendo mais do que a grande maioria. É o que o Bruno falou. Fazer o arroz... Cara, pontualidade, para mim, devia ser algo normal. Não devia se discutir pontualidade, né? E hoje em dia as pessoas se atrasam. Eu vejo muitas pessoas se atrasando, e isso é uma coisa que eu não acho legal, né? Então, é o feijão com arroz que funciona muito bem e que não deveria ser pensado assim, né? Eu acho que isso deveria realmente ser já de lei. André, na época do Noel, chegar 20 minutos antes era 20 para as 4, né? Não tem jeito, era bem cedo mesmo. Tem uma frase que é comum, é famosa, que é 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. De Pareto, como que a né? gente...
de como que a gente aloca esforço, às vezes, de uma maneira inadequada. A gente tem dificuldade de selecionar. Aí, lendo sobre minimalismo, ele falava também sobre minimalismo nas redes sociais, ou em daqueles grupos de WhatsApp que você só bota e sai e não lê nenhuma mensagem e tal. Mas eu queria saber de você, como que você seleciona onde você aloca esses esforços e como que você faz isso? Isso também é minimalismo? Existe esse minimalismo na ação e na alocação de esforço? Bom, bem legal a pergunta. Assim, eu nas redes sociais, por exemplo, sigo só 50 pessoas, né? Eu não sigo muita gente. Por quê? Você Porque eu segue o penso da Mag, mesma forma. hein, André? Você seguiu o Mag, hein, meu? Oi? Tem que seguir muito além do gesto, hein, meu? Não, vou seguir, com certeza. Não, tem que seguir, hein? Senão o Leandro segura o episódio aí, meu. Mas é o seguinte, eu penso que nem quando eu falo de livros, né? Porque é o seguinte, esse ano, por exemplo, li acho que um livro novo, né? Pô, você está em agosto e você só leu um livro, como assim? Cara, porque eu reli muitos livros, né? Por quê? Como assim você releu? Porque, assim, eu penso que uma leitura a gente não consegue absorver tudo que aquele livro quer passar pra gente. E da mesma forma, a partir do momento que você está seguindo uma pessoa, sei lá, uma pessoa que produz um conteúdo que você gosta muito, cara, você realmente consegue absorver tudo que ela te passa? Você consegue realmente absorver a fundo a mensagem que ela quer passar? Você consegue captar tudo que ela pode te oferecer de benefícios? E muitas vezes a gente não consegue, né? Eu prefiro seguir uma pessoa ali que fala de um tema A e que, para mim, eu vou conseguir estudar, ficar mais tempo ali escutando os stories dela, do que eu seguir 5 pessoas que falam sobre o tema A e, no final das contas, eu não sei muito bem o que o tema A fala, porque eu vejo de uma forma muito superficial, né? E além do fato de que, poxa, se eu sigo tantas pessoas, o tempo que eu passo dentro do Instagram, dentro sei lá, de outras redes, eu só uso o Instagram de rede social, não, mas o tempo que eu passo acaba, pô, extraindo um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas, né? Eu vejo essa lei do Pareto também é muito legal, talvez possa se aplicar aí a essas 50 pessoas que eu sigo, né? Mas, cara, acho que basicamente isso aí, né? A forma que eu enxergo as redes sociais. Eu tenho uma conta, né, que eu sigo mais, sei lá, 10 pessoas. Uma conta, tipo, não, eu só sigo 10 pessoas, ninguém me segue, é uma conta que eu uso só para seguir pessoas de um tema específico, né? Que eu sigo pessoas só sobre minimalismo. Então, quando eu tô a fim de falar sobre minimalismo, tô vindo querer ver sobre minimalismo, eu ali só vejo as 10 pessoas, eu demoro, sei lá, 5 minutos para ver tudo e eu fecho. Então, assim que eu uso as redes sociais hoje em dia e para trabalhar também. Pô, legal, essa estratégia eu nunca tinha pensado, de ter umas contas para coisas específicas, achei interessante. Chamo conta de conteúdo. Legal, interessante, eu nunca tinha pensado. André, vamos agora para um quadro aqui do nosso programa, do nosso podcast, onde a gente pede umas indicações de livros, podcasts, filmes, e a gente também compartilha as nossas, então eu já vou começar com uma dica honestamente meio óbvia para esse episódio, que é o documentário sobre minimalismo do Netflix, que a gente já comentou aqui. Foi o meu primeiro contato com minimalismo, e eu acho que para o pessoal aí que está tendo o primeiro contato hoje, quiser se aprofundar, é um primeiro caminho. Eu vi numa live sua que eles também têm um podcast, que eu ouvi também, achei bem interessante também para quem quiser se aprofundar aqui no tema. Matheus, vai lá você agora, a tua dica da semana. Faz muito tempo que eu não dou dica, e essa dica vai ser bem diferente. Eu vou indicar um cara que ele é filmmaker, que foi com ele que eu conheci, eu descobri o minimalismo, que o nome dele é Craig Adams, e as filmagens dele são incríveis, assim, e é mais acho que para você relaxar vendo tudo aquilo e aproveitar a sua vida. É muito bom mesmo. Eu vou fazer uma indicação temática aqui, é o episódio 79 do podcast Mundo Rayan, que é com o Álvaro Chocaíra. Eu acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo de hoje. Da lei da facul, né? Exato. Esse cara é muito bom, eu gosto muito do Álvaro. André, vai lá, tua dica pra gente. Cara, eu vou indicar o blog que foi meu primeiro contato com o minimalismo, chamado Zen Habits, do Lil Babauta. É um blog não de minimalismo, mas ele fala muito sobre mindfulness, e lá foi lá o meu primeiro contato, o primeiro tema. Ele é um minimalista também, ele fala muito sobre o assunto, muito bom.
Boa, show de bola. Para quem perdeu aqui as indicações, não esquece que na descrição aqui do episódio você encontra o link para todas as dicas que a gente está dando aqui. André, infelizmente estamos chegando aqui no final. Muito obrigado por participar com a gente. Aprendi muito, acho um tema super interessante. Tenho certeza que muita gente aqui que está ouvindo a gente vai gostar também, vai começar a se aprofundar no tema. E eu vou, antes de acabar aqui, abrir para você o microfone para você fazer alguma consideração final. E também já vou avisar para o pessoal não se esquecer de seguir a tua conta do Instagram, Eu Mínimo, certo? Bom, muito obrigado primeiro a todos pelo convite. Acho que foi um episódio muito legal, cara. No início aí fiquei vermelho, o Noel até me deu uma zoada, mas depois eu fiquei bem à vontade. Sempre muito, muito bom falar sobre o tema. Eu gosto muito. É um tema que realmente faz bastante parte da minha vida. O primeiro, acho que a mensagem final, assim, que eu posso dar, não sobre ortopedia, acho que sobre em geral, né? Que, assim, se você quiser se aprofundar dentro do minimalismo, né, vá nas fontes certas, né? Eu acredito que, como eu falei lá no início, a gente criou muito pontos, né? Como, a galera fala que minimalismo é usar roupa preta, aí como o Bruno falou, né? Como aquele cara que encontrei no Mastermind, as pessoas falam que é voto de pobreza, que você não pode ter dinheiro na conta. Como qualquer assunto, cara, saiba filtrar, né? Acho que saber filtrar é uma grande virtude hoje em dia, num mundo onde, ele anda a passos ali do Usain Bolt, né? As informações correm muito rápido, elas chegam muito rápidas a nós, e acho que você tendo um filtro muito bom é muito importante para que você consiga absorver a essência de todos os temas. E dentro do minimalismo, vou citar várias pessoas aqui, o Lil Babalta, o Josh Ryan, do The Minimalist, o Matt D'Avella também, que é muito bom. Lê sobre a história do minimalismo, vê os documentários, que assim você vai entender qual é a essência, né? E, se você conseguir captar 1% ali do que a mensagem final do minimalismo possa te oferecer, acredito que você já vai ter 1% da sua vida melhor. Isso já é bastante coisa. Acho que essa é a minha mensagem aí. Perfeito, muito legal. O Matt D'Avella também sigo, acho bem legal, gosto bastante dos vídeos dele. É isso aí, André. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no agregador Spotify, no YouTube. E fica de olho que, como falei, vai ter promoção em breve para a gente sortear aí uns scrubs, uns pijamas cirúrgicos do Muito Além do Gesso. Um grande abraço. Até daqui 2 semanas com uma convidada muito especial. Até a próxima.